Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês, vocês também que nos assistem através das redes sociais de Sidney Fernandes. Hoje, quinta-feira, estamos de volta para mais uma edição do programa Fagulhas de Luz, sempre comigo, Theo Oliveira, e também com a presença do nosso amigo Sidney Fernandes. E hoje, quinta-feira, já deixo aqui a pergunta para o Sidney, também uma pergunta que me fizeram outro dia, Sidney. Lá na minha família, a maioria das pessoas são católicas, né? E eu sou um dos raros espíritas na família. E algumas perguntas, algumas discussões às vezes surgem e me perguntaram. Eu fiquei meio naquela, né? Falei, não, eu vou perguntar para o Sidney no Fagulhas, depois eu mando o link e vocês vejam a resposta dele. Me perguntaram se tem, assim, Sidney, uma idade certa para que possamos colocar os nossos filhos na educação, seja na igreja católica, seja na evangélica, seja na espírita. Como estamos falando aqui de um centro espírita, né? Falamos sempre referente ao Centro Espírita Amor e Caridade. Qual seria a idade certa de começar a iniciar as crianças na educação da evangelização, Sidney? Seja bem-vindo ao Fagulhas da quinta-feira. Excelente pergunta. Sim, nossos filhos precisam ter, além da educação convencional, a educação religiosa. Ah, mas a minha esposa é católica, eu sou espírita, não tem importância. Vocês sabiam disso quando se casaram. Entre no acordo. Seja para terem uma educação religiosa, uma catequese numa igreja, ou participar de algum movimento de crianças dos evangélicos, ou a educação espírita no centro espírita, a criança não tem direito de escolher. Os pais precisam colocá-la com a mesma responsabilidade que as colocam no, na escola convencional. Meus netinhos, eles têm netinha que vai fazer 4 anos, ela já está há uns 2 anos na escolinha. E a mãe daqui a pouco vai colocá-la assim para tomar contato com alguma religião. Como o pai da criança é católico, ela vai ter que negociar, conversar, mas não vai poder deixar de encaminhar a criança assim que for possível. É um crime que cometemos com os nossos filhos quando não oferecemos educação religiosa desde pequenos. Não importa a religião. Todas as religiões pregam o bem, a verdade, a serenidade, a honestidade. Seja na Igreja Católica, Evangélica, Espírita, Messiânica, a criança não pode ficar sem orientação. Diz André Luiz que este é um momento estratégico. Até os 7 anos, às vezes vai um pouquinho além, um pouco aquém, dependendo do nível evolutivo da criança. Este é o momento estratégico em que a criança está ainda maleável, flexível, e os grandes erros do passado podem ser minimizados ou até anulados. A verdade é que a criança está ainda como se fosse uma plantinha que está crescendo e precisa se colocar uma estacazinha ao lado dela para que ela cresça. Então, é importante a educação religiosa, mas tão ou mais importante será o exemplo dos pais. Eu tenho uma netinha que, no aniversário recente, quando os pais que têm o hábito de orar nas festividades, quando eles começaram a orar, a minha netinha, que vai fazer 4 aninhos, seguiu a oração com os pais, porque toda noite a mãe, ao colocá-la para deitar, ora com ela, já está ensinando a oração para ela. Nós precisamos jamais negar a educação religiosa da criança, seja em qual igreja for, mas principalmente através dos nossos gestos, porque o verbo, a reza, o texto edificam, mas o exemplo arrasta sempre.